todos. Nós estamos mais uma vez com o programa Irmãos Animais, um programa que entende que somos todos espíritos, somente estágios evolutivos diferentes. E hoje vamos dar continuidade ao curso com a aula 10, né, Miriam? Mas antes também falando do nosso trabalho. A gente convida vocês a conhecer nosso trabalho, que acontece todas as segundas-feiras, às 20 horas, no Centro Espírita Alta de Souza, que fica na Rua Força Pública 268, onde nós realizamos tratamento espiritual aos animais. E se você, por algum motivo, não puder levar o seu animal e quiser fazer tratamento à distância, você pode mandar para nós um e-mail, o marcelbenedete@terra.com.br, onde você vai indicar o nome do animal, a espécie, o motivo do tratamento, o endereço e, importante, colocar o nome do tutor também, que às vezes as pessoas esquecem, né? A gente convida vocês também para conhecer o nosso trabalho no site marcelbenedete.com e também fazer parte do nosso Face, que é Grupo Irmãos Animais, Marcel Benedete. Eu sempre esqueço algum detalhe. Isso é o principal mesmo. E a gente aproveita também, mais uma vez, a gente não vai cansar. Nós estamos caminhando para 2 anos aqui, trabalhando com esse povo maravilhoso da TV Web Luz, e que eles tenham muito sucesso, né? Continuem tendo muito sucesso, que já estão, o programa já passa em mais de 82 países. Tem outros programas também maravilhosos além do nosso, convencida, né? Mas a gente tenta, pelo menos, né, Miriam, passar o que a doutrina nos ensina através da espiritualidade dos animais. Então tem outros programas também da TV Web Luz, vale a pena, gente, vale muito a pena, é um trabalho maravilhoso que esses meninos fazem, porque eles têm trabalho, né, Miriam? A gente está vendo, eles têm trabalho. É uma equipe pequena que faz um trabalho de uma equipe de mais de 100 pessoas. Então, parabéns, meninos, um grande beijo para vocês também. E meninas também, né? Meninas, senão vão me bater aqui hoje. A Lilian, a Rita e as meninas que colaboram aí com o funcionamento, né? Hoje a gente vai falar do desenvolvimento do livre-arbítrio, né, Miriam? Mas antes a gente tem que saber o que diabo é isso, né? Diabo não, né? Tô parecendo aquela freira lá. Da peça. O que é livre-arbítrio, né? Pela definição do livro Obras Póstumas, né, que saiu depois da morte de Kardec, a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta, ou em outras palavras, a possibilidade que ele tem de, entre 2 ou mais razões suficientes de querer ou agir, escolher uma delas e fazer que prevaleça sobre as outras. Isso é o livre-arbítrio, né, o direito à escolha e fazer que uma ideia prevaleça sobre a outra, né, Miriam? Definição de Obras Póstumas de Kardec, né? Lembrando que nós temos o nosso livre-arbítrio, como a gente falou, meio entre aspas, né? Meio limitado, né? Porque muitas vezes a gente precisa ser limitado. A nossa liberdade é vigiada, né? O nosso livre-arbítrio é mais ou menos, porque se a gente passar do limite, né, Miriam? Com certeza os mensageiros de Deus vão falar, olha, basta, você já está fazendo muita bobagem, quando né? passa muito, quando a gente comete muitos erros. Como é que funciona quando esse livre-arbítrio se remete aos animais, né, Miriam? Então a gente vai também, novamente, pelo Livro dos Espíritos, que ele fala assim, na questão 695 do Livro dos Espíritos, os animais têm livre-arbítrio? O Kardec pergunta, né? A resposta dos espíritos é simples. Não são simples máquinas como supondes, mas sua liberdade de ação é limitada pelas suas necessidades e não pode ser comparada do homem. Sendo muito inferiores a estes, não têm os mesmos deveres. Sua liberdade é restrita aos atos da vida material. A gente lembra aqui um pouquinho que essa época de Kardec ainda prevalecia, como, na minha opinião, não sei você, mas até hoje tem gente que ainda pensa que os animais são máquinas, que são objetos, né? Que era um pensamento cartesiano, e a gente lembra que o pensamento cartesiano é de 1600 e pouco, até 1500 e pouco, ou até 1600 e pouco, ou seja, faz muito tempo, né? Muito tempo. Não, e ainda prevalece esse pensamento hoje em dia, não, Miriam? Lembrando que até hoje, acho que na teosofia, na filosofia, algumas pessoas ainda consideram. Alguns filósofos ainda consideram, né? Mas lembrando assim, que naquela época eles acreditavam que os animais eram máquinas, não tinham sentimentos, não tinham nada. Apesar que assim, a gente ainda pensa que a gente não sabe se ele colocou isso por medo, porque naquela época ele não poderia falar que os animais tinham sentimento ou alma. Podia ir pra fogueira, né? Podia ir pra fogueira, né? Então, com medo, ele respondeu isso, né?
Então mas assim, era uma questão que colocavam e aceitavam esse conceito, e a gente sabe que não é. Sabe o que eu mais admiro na doutrina dos espíritos? Eles não deixaram de falar nada, nem dos animais, né? Eles esperaram o momento correto, mas mesmo que a maior parte das pessoas da época não tivessem preparados, mas os espíritos não deixaram de falar. E eles colocaram, né, que não. Eles colocaram que eles têm alma, que os animais têm sentimentos, que têm paixões, né, que são espíritos em evolução. Colocaram que nós fazemos parte, que é, como dizia Herculano, numa linguagem bem poética, como ele era um poeta, ele falava, nós somos irmãos dos animais em corpo e espírito, e eles fazem parte do nosso passado, né? Eles não deixaram de falar nada, né? Foram espalhando pela doutrina que todo mundo acha que está só no capítulo os 3 reinos, os animais e o homem, mas não está não, gente. Está em toda a codificação, está no Evangelho, se fala no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, na Gênese, e em pouquinha coisa também no Céu e Inferno, e em quase toda a Revista Espírita. A Revista Espírita tem 12 volumes, né? Então, eu acho que a teimosia está sendo maior do que a inteligência nessas horas. E essa questão deixa bem claro, né? Ele fala, Sem não são dúvida. simples máquinas, eles têm livre-arbítrio que está relacionado à vida material. Quem tem animal sabe muito bem disso, né? Então, assim, quem tem um animal conhece muito bem como funciona isso. Então, se você coloca aquela ração, ele não vai comer porque ele não quer. É por isso que ele fala restrita aos atos da vida material, A vida material, né? Então, assim, ele tem esse livre-arbítrio. Mesmo os animais selvagens, ele escolhe quem, então ele tem o livre-arbítrio de escolher quem ele vai caçar. Ele não vai sair caçando qualquer um que ele vê, né? E ele vai ter inteligência para como que ele vai fazer essa caça e tudo mais. Então, ele tem esse livre-arbítrio relacionado à vida material. É diferente, né? Não sei se a gente vai falar da próxima questão. Então, ele é voltado à vida material. Então, assim, por exemplo, uma abelha, ela pode escolher aonde ela quer a flor que ela quer ir para fazer o mel. Então, por isso que a gente tem flor de laranjeira e tudo mais, porque ela escolhe. Então, ela tem esse livre-arbítrio. Ela não é programada para ir só naquela planta, naquela flor fazer o mel. Ela escolhe, né? Você sabe que ontem aconteceu uma coisa interessante, né? Esses dias. Eu acordei por causa de um pernilongo. Eu falei, o bendito, ele tem inteligência e ele tem livre-arbítrio. Porque se acendeu a luz, você não acha mais, né? Você já reparou? Se apagou, ele está no seu ouvido. Então eu fiquei pensando, gente, a natureza é fantástica, né? Até o pernilongo, ele tem, dentro das limitações dele, evidentemente, faz coisa de maluco, mas dentro das limitações, porque é impressionante. Você acorda, você não consegue encontrar ele de jeito nenhum. É impossível. Mas não, se apagou a luz, não dá nem 30 segundos. Ontem eu contei. Não deu nem 30 segundos. Ele já estava aqui. E você não acha. Não acha de jeito nenhum. E assim, então isso não é inteligência? Como é que eles conseguem se esconder da gente? E também conta, assim, a gente tem os insetos, né? Mas a gente conta também os gatos e os cães, né? Bom, aí é o concurso, né, Miriam? Porque... Não, eles têm, por exemplo, quando aquele animal, por exemplo, ele não gosta de determinada pessoa, ele vai escolher o que ele vai destruir, né? Então ele vai destruir aquele sapato que você mais gosta, ou aquela pessoa que ele não gosta. Vai ter várias roupas no varal, ele vai pegar aquela da pessoa que ele cismou, por algum motivo ele não gosta. Então, assim, isso é livre-arbítrio. Então, voltado à vida material. E principalmente em relação à alimentação, gente. Se você der uma coisa, eles não quiserem comer, eles não comem. Tenta dar remédio, né? Nossa, remédio, então... Não, apesar que eu tenho uma lá que vai tudo, tá remédio, mas tudo bem. Mas ela tem o livre-arbítrio de comer ou não. Ela tem o livre-arbítrio. O problema é que o livre-arbítrio dela é demais pro meu gosto, né? Porque ela rouba até remédio, né? Mas tudo bem. Aí na questão 599, Miriam, do Livro dos Espíritos ainda, Kardec pergunta, a alma dos animais pode escolher a espécie em que prefere encarnar-se? Resposta dos Espíritos, não. Ela não tem o livre-arbítrio. Ela não tem o livre-arbítrio de escolher a espécie. Isso que as pessoas confundem, elas não prestam atenção na pergunta, né? Porque ele já deixou bem resposta claro. Também, né? Ele deixou bem claro que na resposta da pergunta de cima que eles têm livre-arbítrio e não são máquinas como mensais, que é a vida material. Aí ele pergunta se ele pode escolher, ele fala que não. Escolher encarnar, se ele não tem... Porque como que a gente... funciona com o ser humano. Porque, na verdade, amiga, nem a gente pode muito. Nem a gente. Porque a nossa encarnação a gente programa junto com a espiritualidade.
superior, que nos ajudam a programar. Porque às vezes a gente chega lá no plano espiritual, como Herculano dizia, a gente vê o tanto de coisa errada que a gente fez e a gente quer pagar tudo numa só. Com certeza, os espíritos, sabendo que é uma grande probabilidade da gente falhar, né, de escolher tudo numa vida só, então eles ajudam, olha, não vai tudo de uma vez, você melhora uma coisa aqui, melhora outra coisa ali, né, e vai devagar. E mesmo assim a gente ainda não consegue, né. Quanto aos animais, né, Miriam, a gente sabe que quem programa a encarnação deles é o plano espiritual. Então não dá pra gente saber, porque muita gente pergunta, né, pra nós até no programa, pelo Face e tudo. Será que vai voltar para mim? Se não vai, como é que funciona isso? A gente não tem como saber, porque eu acho que se eles pudessem escolher, com certeza eles escolheriam, não, eu quero voltar para a mesma casa, do mesmo jeito, com o mesmo tutor, tudo sempre igual. Queria ficar lá. Se eles ou não quero voltar para aquele tutor. Ou não, para aquele eu não quero nunca mais, né? Me coloca lá num bairrozinho melhor, onde eu vou ser melhor tratado, um cachorro de raça, né? Então, eles não podem fazer isso, gente, eles não têm como. Mas eles, né, eles podem reconhecer um tutor muitas vezes de uma outra vida, né, Miriam? Isso a gente tem vários relatos de pessoas que reencontraram seu animal, assim, só de olhar, né? E assim, eu penso por mim... E até o animal reconhece também, pode reconhecer também. Agora, em relação ao livre-arbítrio de reencarnar, acho que, como você falou, né, eu me coloco na minha posição, com certeza acho que não teria essa capacidade de escolher que reencarnação como eu gostaria que ficasse, né? Não sei como que fui parar nessa, por que eu escolhi essa. Mas eu teria que sim, eu acho que na maioria das vezes a gente tem que ser orientado muitas vezes pelo plano espiritual, e só quem realmente, por exemplo, Jesus foi assim um espírito que desceu, conta-se que ele demorou 1000 anos para poder chegar até... A reencarnação é 1000 anos para ele poder descer degraus por degraus, para ele poder voltar para esse planeta. É muito amor por nós, não? Nossa, muito isso há 2000 anos atrás, né? Imagine se a gente é ruim agora, imagine antes, né? Então, eu acredito que não. Então, e no livro dos Espíritos, no livro não só dos Espíritos, mas na doutrina espírita, não tem nada que fale como que é essa reencarnação, se ele era gatinho vai virar tigre, se era tigre vai virar gatinho, então a gente não sabe. Se era selvagem, não tem como saber. Né? Então, não tem nenhum relato ainda, talvez porque nós não estamos preparados para isso ainda, com certeza. Não, com certeza. O que a gente sabe, né, Miriam, que o espírito, nós repetimos novamente a questão 540. O espírito evolui do átomo ao arcanjo. À medida que vai evoluindo, vai adquirindo corpos mais evoluídos também. E vai adquirindo consciência de si mesmo, consciência do mundo ao redor, né? E aí, com isso, vai desenvolvendo o livre-arbítrio à medida que vai evoluindo. Não é... A gente brincou aqui na questão do pernilongo, até... Mas eles têm o livre-arbítrio restrito a vida material. A vida deles ali, a vida material deles ali. E aquela coisinha pequena, né? Eu lembro até do Marcel falando, até o protozoário, ele pode escolher entre um caminho e outro, né? Então a gente tem que ter consciência que a natureza não dá saltos, que a gente vai desenvolvendo tudo devagar, e à medida que a gente vai se moralizando também, a gente vai conseguindo evolução, porque não adianta também desenvolver a inteligência e não desenvolver a moral. E os animais desenvolvem a moral? Também, né, Miriam? Eles desenvolvem, tanto que, até falando só da parte canina, tem uns que são mais agressivos e outros que são mais dóceis e que são capazes de atos heróicos, muitas vezes, né? Então a gente vê que eles estão mais evoluídos, muitas vezes, do que outros animais, né? Ainda continuando no livro dos Espíritos, a gente tem uma parte da resposta da questão 122, veja que está espalhado, né? Não está no capítulo dos 3 reinos, que é da questão 500 e pouco para cima. O livre-arbítrio, pergunta de Kardec, se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. O livre-arbítrio aumenta, que a gente estava falando, à medida que o espírito evolui, não apenas em conhecimento, mas principalmente em moralidade. Esses são os espíritos falando, né? Aí a gente parte, saindo um pouco da doutrina, né, amiga? Que faz parte dela, aliás, mas... O livro Consolador é um livro que eu adoro. Que eu acho que é consolador. É consolador. E fala bastante, o Emmanuel fala muito sobre os animais nesse livro também. Inclusive da parte de vegetarianismo, tudo, né? E na questão 136 ele diz assim: existem seres agindo na Terra sob determinação absoluta?
a pergunta que faz para o Emmanuel, né? E ele responde: os animais e os homens, quase selvagens, nos dão uma ideia dos seres que agem no planeta sob determinação absoluta. E essas criaturas servem para estabelecer a realidade triste da mentalidade do mundo, ainda distante da fórmula do amor, com que o homem, legítimo cooperador de Deus, ordenando com a sua sabedoria paternal. Sem saberem amar, os irracionais e os irmãos mais ignorantes, colocados sob a sua imediata proteção, os homens mais educados da terra exterminam os primeiros para a sua alimentação e escravizam os segundos para objeto de explorações grosseiras, com exceções, de modo a mobilizá-los a serviço do seu egoísmo e da sua ambição. Isso é fantástico, e é sério, né, Miriam? E é grave também, E né? continua até hoje, né? E que Isso continua foi até escrito hoje. em 1940, Qualquer coisa lá... Consoladora, não eu lembro. não me não era lembro década também. de 50, 40. Mas faz muito tempo, eu acho que ele saiu depois, eu acho que foi na década de 50, se eu não me engano. Posso estar errado, tá? Mas acho que foi na década de 50. Também são 400 livros, não dá para lembrar de tudo, né? Mas eu acho que aqui, né, Miriam, o Emmanuel, ele faz uma crítica, assim, muito dura a gente também. A gente, nós seres humanos, né? Não, mostrando que a gente está muito longe ainda da nossa evolução espiritual, né? A gente tem que evoluir muito, né? Se foi na década de 50, mais de 50 anos, e a gente ainda não aprendeu nada, né? Não, e a gente não respeita, porque a gente pensa assim, ah não, são animais, são seres inferiores a nós, então a gente não tem que respeitá-los. Nós podemos fazer o que bem entende. Só que a gente esquece que não fomos nós que criamos os animais. Eles foram criados por Deus. E como criaturas de Deus, isso já deveria ser motivo suficiente para a gente respeitar e amar e defender, que é a nossa obrigação. Porque eu fico imaginando, se os espíritos superiores, como nosso anjo da guarda, né, ou que são espíritos que gostam de nós, se comportassem com a gente como nós nos comportamos com os animais, a gente estava perdido, né? Tava frito. Eu acho que essa coisa do... eu não gosto dessa coisa de superior e inferior, porque o homem, com esse orgulho, ele acha que ele é maravilhoso, né? Ele é superior do planeta, da galáxia, de tudo. Você acha, né? E isso confunde, né? Porque aí o orgulho fala muito mais alto, e na verdade nós não somos superiores a ninguém, nós somos ainda... a gente espíritos falam em superioridade no sentido moral, que a gente tem muito mais obrigação e a gente moral tem mais em relação a eles, mais deveres, né? Mais conhecimento do que eles. A gente aprendeu primeiro, né? Eu lembro que eu aprendi essa frase. A gente aprendeu primeiro do que eles, né? Então, por aprender primeiro, a gente tem que orientá-los e não massacrá-los como a gente faz, né? E colocar o nosso bel prazer e utilizando o nosso livre-arbítrio de uma maneira errada. Porque o livre-arbítrio deles é voltado à vida material. E o nosso é voltado à vida material e espiritual. E a gente está fazendo tudo errado. A gente está abusando do nosso livre-arbítrio. Então, assim, eles têm livre-arbítrio voltado à vida material. Então, que não causa mal nenhum. E para ninguém, para eles, a gente causa mal porque a gente usa, Deus nos deu esse livre-arbítrio porque a gente já tem conhecimento de bem e de mal. E como nós estamos usando esse nosso livre-arbítrio? Por isso que a gente responde por tudo isso. E os animais não. Sem dúvida. Então, essa é a grande questão. A gente tem mais obrigações, né? Porque a gente já tem a consciência de nós mesmos, nós temos a consciência de Deus, coisa que os animais ainda não têm. Olha a nossa responsabilidade, né? Nossa, que eles acham que nós somos deuses para eles. E né? deuses cruéis, porque se Deus fosse cruel como nós somos para eles, a gente tinha extinguido a Terra. Graças a Deus, Ele é Deus e entende a nossa inferioridade ainda. E nos educa, né, amiga? Porque a gente responde pelos nossos erros e pelas nossas más escolhas. E ampara esses seres que ainda estão aprendendo. Sem dúvida, né? Então a gente hoje deixa aqui, tenta pelo menos, né? A questão do livre-arbítrio, os animais, eles realmente só têm o livre-arbítrio na parte material. O nosso livre-arbítrio, que é limitado também. Por isso, a nossa maior responsabilidade, por termos justamente a consciência de Deus, né, amiga? E a gente deixa um pedido aqui para que a gente possa estudar um pouco mais a doutrina espírita, porque isso é uma questão... Os animais fazem parte também do nosso passado como espíritos, como dizia Herculano. Ou seja, a gente está estudando a nós mesmos quando a gente estuda a parte da espiritualidade dos animais, né? E
para que a gente possa realmente ser esses seres um pouquinho melhores e conviver com eles de maneira pacífica e respeitosa. Então fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima.